Bem-vindos. Vamos dar início à parte introdutória sobre processos, com base no material do professor Júlio César, da USP, que é baseado no livro Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum. Então, podemos entender processos como programas. E o que ocorre num sistema operacional moderno é que, sob o ponto de vista do usuário, vários programas são executados simultaneamente. Então, posso ter aqui o meu browser sendo utilizado, posso iniciar o programa que permite desenvolver código em Python. Pronto, agora que eu iniciei ele está rodando em paralelo com o browser. Então, sob o ponto de vista do usuário, os dois estão rodando em paralelo. Mas o que ocorre na prática é que o processo ele é armazenado numa região específica da memória, como se fosse um container. As informações do processo estão nesse container lá na memória. E aí, o sistema operacional retira o processo da memória, instala ele na CPU, o processo passa a acessar os recursos da máquina, CPU, a memória principal, o disco com HD, os periféricos, vídeo, placa de rede, durante um tempo. E aí ele é interrompido pelo sistema operacional, ele volta para esse container na memória, e um novo processo é trazido da memória para a CPU. Aí esse novo processo acessa a CPU, memória principal, HD, dispositivos de entrada e saída, até que ele retorna para a memória no container e um novo processo é trazido para a CPU. Então aqui o A, B, C e D são processos que estão alternando sua presença na CPU. Então aqui o tempo, o processo A ocupa a CPU, depois o B ocupa a CPU, o C ocupa a CPU, o D ocupa a CPU. Quando eles ocupam a CPU, significa que eles estão sendo executados. E isso acontece durante uma fração de tempo muito pequena. Então A é executado, B é executado, C é executado, D é executado, durante um intervalo de tempo bem pequeno. Depois o A volta a ser executado, o B volta a ser executado, o C também, o D também. Essa alternância se chama escalonamento. E quem responde pelo escalonamento é o sistema operacional. Ele é que dita como os processos vão ser escalonados no tempo. Então, o processo é um programa em execução. Existe uma diferença sutil. Na verdade, um processo pode ser composto por vários programas. Ele tem dados de entrada, dados de saída e um estado. Esse estado aqui é que vai variar ao longo do tempo, entre executando, bloqueado e pronto. Quem define esses sistemas aqui, quem define esses estados aqui é o sistema operacional.
Executando significa que ele está ocupando a CPU. Pronto significa que ele está lá no container de memória, pronto para ser carregado para a CPU no futuro. E surge o estado bloqueado, em que ele também vai permanecer em memória, mas ele só vai retornar para a CPU quando ele puder ser desbloqueado. Normalmente isso ocorre quando um processo tenta acessar um periférico de entrada e saída. Como ele depende do periférico, então ele fica bloqueado até que o periférico sinalize para ele que ele pode acessar o periférico. Por exemplo, acessar a placa de rede. Agora, isso é feito numa velocidade tão grande atualmente que tudo parece instantâneo. Mas nos bastidores ocorre essa alternância de estado. Os processos precisam ser criados e também finalizados. Então, quando eu dei 2 cliques aqui no programa que permite desenvolver código em Python, eu estou inicializando ele. E o que eu fiz ao dar 2 cliques? Eu passei uma mensagem indiretamente para o sistema operacional, onde essa mensagem consistia na inicialização do processo. Então, a gente pode entender o sistema operacional como um conjunto de processos que estão rodando em segundo plano. E esse software aqui para desenvolver programa em Python está rodando no primeiro plano, com interface para o usuário. E ele se comunica com o sistema operacional, com os processos do sistema operacional que estão em segundo plano. Então, um dos processos em segundo plano é o processo init, de inicialização. Então, ele é que vai receber uma chamada de sistema. Então, a comunicação dos programas do usuário com o sistema operacional é feita através de chamadas de sistema. Então, vou inicializar aqui uma máquina virtual no programa VirtualBox. Eu inicializei, ou seja, foi passado uma chamada de sistema para inicializar o VirtualBox. Quando eu clicar no X, eu vou passar uma chamada de sistema para o sistema operacional para encerrar o VirtualBox. Aqui eu também estou encerrando o programa em Python. Quem inicializa, quem encerra é o sistema operacional. Então a gente diz que os programas em segundo plano, os que não têm interface com usuários, são chamados de daemons. Então o sistema operacional é cheio de daemons, cheio de processos rodando no segundo plano. Um deles é o init, que permite inicializar programas. Quando a gente está no Unix e cria um processo, a gente envia uma chamada de sistema para esse processo init. E essa chamada, tecnicamente, é conhecida como fork, porque esse processo init vai ser um processo pai que vai inicializar um outro processo que inicialmente é idêntico a ele e depois se especializa.
essa especialização é dada pelo fork. No Windows, nós passamos uma chamada que é designada por Create Process. E aí, o processo init do Windows vai criar ou vai inicializar o nosso processo de usuário. Então aqui está o init, ele está rodando como daemon em background, vem uma chamada para ele para criar um terminal, uma linha de comando, um console. Então outros processos são gerados. Primeiro ele gera o get, vai pedir o login, depois o login é criado, pede a senha, tudo ok, o shell é criado, o terminal. E aí podemos digitar o comando cp do arquivo F1 para o F2, que gera uma cópia do arquivo F1 como sendo F2. Então o init, no fundo, deu início ao shell, que é o terminal. E aí podemos interfacear com ele. O shell está no primeiro plano, o init está em background como daemon. Para finalizar os processos, o usuário pode enviar uma chamada ao sistema de exit no Unix ou exit process no Windows. Essas chamadas ao sistema são designadas por system calls. Então a interface com o sistema operacional dos processos é realizada através das system calls, das chamadas ao sistema. O processo pode terminar com um erro, por exemplo, aqui tenta-se compilar o arquivo filename.c, que é um programa em C, mas houve um erro de digitação e esse arquivo não existe. Então ele termina com erro. E aí o código do erro é enviado. Pode ser que por algum bug ou uma tentativa de execução de uma instrução ilegal, o sistema operacional interrompa a execução do processo sem que o usuário seja consultado. E por fim, através de linha de comando ou da interface gráfica, nós podemos no Unix mandar um comando de kill e no Windows enviar um terminate process. Por exemplo, se eu vier aqui no menu gerenciador de tarefas, ele me mostra as tarefas que estão sendo executadas. Então, por exemplo, eu quero encerrar o MetaTrader que está aqui. Eu vou em finalizar tarefa, ele é terminado, equivale a um kill. Quero terminar esse aqui também. Finalizo a tarefa, ele é terminado pelo usuário. Houve uma chamada ao sistema, no caso do Windows, de Terminate Process. E aqui estão os 3 estados básicos do processo. Executando, ele está ocupando a CPU. Pronto, ele está num container de memória. Bloqueado, ele também está num container de memória. A diferença é que ele só sai do estado bloqueado quando o sistema operacional enviar uma mensagem para ele desbloqueando o processo. Quando ele está no estado de pronto, ele fica alternando a ida e a volta para a CPU. Então ele fica alternando
vai ser executado, volta para pronto, vai ser executado, volta para pronto, vai ser executado, tenta acessar recursos de hardware, por exemplo, quer enviar conteúdo para a rede, quer acessar a placa de rede, fica bloqueado até o sistema operacional dizer para ele que a placa de rede está disponível. Aí ele volta para o estado de pronto. Quando ele for executado, ele acessa a rede. A mesma coisa para o vídeo. A mesma coisa para o HD. É que isso é feito tão rápido que parece que é tudo instantâneo. Então aqui, quando ele é bloqueado, ele é pausado até que a finalidade do bloqueio seja resolvida. Aqui mostra a alternância entre estar executando e estar como pronto. E aqui mostra a transição quando o sistema operacional tira o processo do estado de bloqueado e torna ele pronto. Pronto para no futuro voltar a ser executado pela CPU. Existem processos que são muito orientados à CPU, são processos que fazem muitas contas, por exemplo. E existem processos que são muito orientados à entrada e saída. Então, processos que acessam a rede muitas vezes, ou então um banco de dados que recebe muita consulta. E normalmente o tempo para acesso à entrada e saída é muito maior do que o tempo de ciclo do processador. Então, os orientados à CPU vão consumir muito mais ciclos do processador do que os orientados à entrada e saída. Então aqui, ó, os orientados à CPU consumindo muito mais ciclos. Aqui tem o estado de espera, de pronto. E nesse caso ele foi bloqueado porque ele está esperando por uma entrada e saída. Enquanto que aqui a gente vê os orientados a entrada e saída, eles consomem bem menos ciclos de CPU e ficam mais tempo bloqueados, esperando a entrada e saída sinalizar para eles que eles podem ser executados. E quem cuida da alternância dos processos na CPU é o escalonador de processos. Então lembrar que o processo é armazenado na memória numa forma de container, com as informações dele, e quando ele vai ser executado, ele é carregado para a CPU. Aquele que estava sendo executado na CPU volta para a memória com as informações armazenadas. E na memória, esses containers compõem uma tabela de processos. Nessa tabela, você tem uma área de memória que guarda as informações do processo 1, aqui uma área de memória que guarda informações do processo 2, e aqui uma área de memória que guarda informações sobre o processo N. E são várias informações. Informações ligadas à CPU, ligadas à gerência de memória, ligadas à gerência de arquivos. As da CPU são informações de gerência de processo. Então, o sistema operacional basicamente desempenha essas três tarefas. Ele gerencia processos, ele gerencia a memória
gerencia o arquivo, o disco, para que vários processos em multiprogramação possam compartilhar CPU, memória e espaço em disco. Além disso, existe a gerência dos dispositivos de entrada e saída. Com isso, nós terminamos a nossa introdução sobre processos.